Amigos, viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil e hoje nós estamos aí com o mapa meio torto, né? Tá desequilibrado aí, tá penso, mas ele é assim mesmo, é assim que ele se estabiliza. E que região belíssima é esta? Que quadrilátero mais original é este? Claro que eu estou falando do Distrito Federal, meus queridos. Isto mesmo, Distrito Federal que abriga a nossa capital desde o dia 21 de abril de 1960, essa que é a terceira capital do Brasil, a nossa queridíssima Brasília, construída pelo trio Oscar Niemeyer, que foi o arquiteto, Lúcio Costa, que foi o urbanista, e o Bernardo Sayão, o principal engenheiro. O primeiro nome de Brasília era Nova Cap. Ao longo dos anos em que ela foi construída, de 1956 a 1961, a maior parte da mão de obra era nordestina, conhecida como candangos. Hoje em Brasília, inclusive, se você chamar o brasiliense de candango, ele não gosta muito não. E isto, na verdade, é um grande preconceito, porque os nordestinos foram fundamentais. Evidentemente que a maior parte desses nordestinos, pela situação socioeconômica, eles sequer vivem no plano piloto, onde está a elite governamental dos três poderes neste país. Estão vendo esse belíssimo lago? O Lago do Paranoá? Aqui havia um rio chamado Rio Paranoá e foi represado para que a cidade fosse respirável, tal o fato dela estar muito longe do oceano, portanto ela é bastante seca, a amplitude térmica é significativa, é um fenômeno, é um fator climático que nós chamamos de continentalidade. Para aliviar, foi represado o Rio Paranoá, surgiu o Lago do Paranoá, ou Lagoa Paranoá. E ao redor do plano piloto foram aparecendo uma série de cidades que abrigam esses candangos, esses nordestinos que vieram trabalhar na construção da cidade. São as chamadas cidades satélites. Temos várias, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Guará 1, Guará 2, Águas Claras, Taguatinga, Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Samambaia, Ceilândia, Água Quente, Braslândia, todos são cidades satélites. Grande Colorado, Boa Vista, Contagem, Sobradinho 2, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Dom Bosco, São Sebastião, Nacional, Taboquinha, Altiplano Leste. Esta aqui é a capital mais alta do Brasil. 1.152 metros é a cota altimétrica deste quadrilátero de mais de 5.800 quilômetros quadrados. Então, feita essa apresentação, lembrando que é envolvido pelo estado de Goiás e só numa pontinha a sudeste faz fronteira com o estado de Minas Gerais. Então, levando em consideração esta localização, nós vamos começar a analisar então o Distrito Federal, como nós analisamos todas as demais unidades da federação. Nós estamos encerrando em Geografia do Brasil o estudo da região Centro-Oeste, já que aquela última aula de atualização de população eu trouxe junto com uma das aulas de apresentação da região Centro-Oeste, então não será necessário. Então vamos terminar. Obviamente que a região Centro-Oeste continua sendo estudada na playlist Regiões do Brasil, e ali vai longe, tem muito Centro-Oeste pela frente. Mas em Geografia do Brasil encerramos por aqui.
Na próxima já começamos a nossa região, eu que sou do estado de São Paulo, então nós começamos a região sudeste, ok? E aí nos faltará a região sudeste com as suas 4 unidades da federação, depois as 3 da região sul, as 3 unidades da federação. Dessa forma a gente vai terminar a chamada Geografia do Brasil regional, que junto com a geografia básica forma o corpo de Geografia do Brasil, com quase 80 aulas. Detalhe, depois nós vamos começar a chamada Geografia do Brasil escolar. Bom, mas vamos lá. O Distrito Federal, 5.780 quilômetros quadrados, né? Representando 0,7%, 7 centésimos do território brasileiro. Há muitos municípios maiores, mas evidentemente esse quadrilátero é todo especial porque abriga a nossa capital. Municípios 1 apenas, que é o município de Brasília. Todas as cidades satélites que eu falei para vocês, elas são distritos da cidade de Brasília. A área de conservação é inacreditavelmente grande. São mais de 5.400 quilômetros de áreas de conservação. E por quê? Porque é uma região muito especial, onde nós temos a nascente de 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras. É uma verdadeira caixa d'água do país. Nós temos nascentes da bacia do Rio São Francisco, do Tocantins Araguaia e da bacia Platina. Ali nós temos espécies do cerrado, espécies da floresta tropical muito significativas, então merece realmente ser conservado, porque é uma área muito nobre do país. A população de 2.850.000 habitantes representa 1,4% da população brasileira, e aí começa aquelas taxas que no caso do Distrito Federal são notáveis, porque ali vive a elite do país. Enquanto no Brasil o analfabetismo é de 8,5%, no Distrito Federal é pouco ligeiro a 3%. Sem dúvida nenhuma, o melhor índice do Brasil. A taxa de escolaridade também, para o nível brasileiro, ela é muito boa. No Brasil, 55% da população tem acima de 8 anos de estudos. No Distrito Federal é acima de 68%. Então, mão de obra qualificada, tecnificada, os grandes funcionários públicos que atendem aos 3 poderes. A taxa de mortalidade infantil é melhor que a brasileira que é horrível, de 15 por 1.000, faltou uma bolinha aqui, mas a gente corrige na hora. O do Distrito Federal é de 11 por 1.000, ainda está abaixo daquilo que considera ideal a Organização Mundial de Saúde, que é 10 por 1.000, só que é melhor que do restante do país. O produto interno bruto do Distrito Federal é bastante elevado, já está muito próximo do meio trilhão de reais por ano, são quase 500 bilhões de reais produzidos anualmente, que significa cerca de 4% do produto interno bruto brasileiro, que é de 12 trilhões e 800 bilhões de reais por ano. Realmente é uma economia diferenciada num lugar diferenciado do país. Isso significa que a renda per capita é simplesmente de cair o queixo. Ela é 3 vezes maior que a renda per capita brasileira. A renda per capita brasileira, nós sabemos, é de quase 66 mil reais por ano, ou aproximadamente 5 mil reais por mês para cada habitante. O problema é a brutal concentração de renda que existe no Brasil.
No Distrito Federal, a renda per capita é de R$ 187.500. Isto mesmo, gente. Cada habitante do Distrito Federal tem uma renda mensal de R$ 15.000. É mole? 3 vezes maior que a brasileira. Isso mostra a elite, a concentração da mão de obra qualificada, da elite dirigente do país. E a distribuição de renda lá é melhor do que no Brasil. Até o salário mínimo, que é um número absurdo, deveria ser 0, mas até o salário mínimo, 11% dos brasilienses. Enquanto a média brasileira é mais que o dobro, de 24%, o que é ilegal, imoral, inconstitucional e todos os aos negativos que possam existir. A arrecadação do ICMS é de 18 bilhões e 180 milhões, a brasileira nós já cansamos de falar, ela é de mais de 1 trilhão e 27 bilhões, sendo o principal imposto arrecadado no país e, consequentemente, para ser utilizado para as despesas, tanto salariais quanto de investimentos de cada unidade da federação. O número de veículos é bastante significativo, 1.600.000, ou seja, para cada 2 habitantes do Distrito Federal eles têm um veículo, a média brasileira é para cada 3 habitantes, 2 têm o seu próprio veículo, o Brasil que tem emplacados 85 milhões de veículos. As rodovias são modestas, até porque é uma parte do território muito pequena, 1.374 quilômetros. É claro que eu estou falando das melhores rodovias do Distrito Federal, as federais e as distritais. Aqui não é estadual, porque é o Distrito Federal, enquanto no Brasil essa malha é superior aos 301 mil quilômetros. A pavimentação é baixa, de 60% na capital federal, um absurdo, uma marca negativa. Só que a média brasileira é de 58%, então ela é ligeiramente superior em termos de pavimentação à média do país. O número de policiais por 100 mil habitantes é inacreditavelmente alto. 3 vezes a média do país, são 740 policiais por 100 mil habitantes. Mostrando que ali nós temos a sede das Forças Armadas, a sede federal das polícias e, evidentemente, como as autoridades ali vivem, é necessário esse policiamento mais intensivo, mais ostensivo. A média brasileira, já sabemos, é de 272 por 100 mil habitantes. No entanto, gente, isso não se reflete na questão dos assassinatos, dos homicídios dolosos. A média brasileira é de 23,7 por 100 mil habitantes. Em Brasília, no Distrito Federal, é de 24,7. O Distrito Federal, a unidade da federação, mais violenta que a média do país, que já é violenta, com mais de 65 mil assassinatos por ano. Logo, gente, é um local que você tem que ficar com a orelha em pé, sobretudo nas 31 cidades satélites. A maioria eu apresentei para você no início, quando o mapa estava aqui estendido. A população carcerária é elevada pelo tamanho do Distrito Federal e por sua população, são mais de 18 mil presos. O Brasil, que tem no todo a 3ª maior população carcerária do mundo, após a China e os Estados Unidos, são mais de 855 mil presos. O déficit prisional é na média brasileira, para cada 10 presos, deveriam estar presos 14, 4 estão livres. O déficit prisional é de 8.300, a média brasileira é de incríveis 330 mil condenados, cumprindo em liberdade, muitos deles, inclusive os assassinatos, e muitos desses bandidos estão lá em Brasília. Em relação ao índice de desenvolvimento humano,
municipal é o melhor do país. Brasília tem a melhor qualidade de vida do país. Sim, senhor. Distrito Federal 0,824. A média brasileira é de 0,727. Logo, a qualidade de vida, a média em todos os quesitos do Distrito Federal é de 13,3%. Chama a atenção a baixa taxa de analfabetismo em relação à realidade brasileira, a taxa de escolaridade, que é bem maior, assim como a taxa de mortalidade infantil, que é menor, e é claro, a distribuição de renda muito melhor e a renda per capita, que é 3 vezes maior que a da população brasileira. E como a distribuição de renda é boa, significa que a maioria da população, dos mais de 3 milhões atualmente atualizados, dos habitantes do Distrito Federal, tem renda per capita individual de R$ 15.000 por mês. Então, estes aspectos fazem do Distrito Federal um local muito diferente da realidade brasileira. Ok, gente? Ficamos por aqui, tudo de bom. Próxima aula, Geografia do Brasil, gente. Região Sudeste, a nossa, a mais rica do país. Tudo de bom, fiquem bem, tchau.